Kung nalaman na massage, ganun mo yung kamay mo. Ibilog mo ganyan, ganyan. Ganun lang, ganun. Left, right, ganun. Dandan. Yan, sige pa. Dandan lang, huwag mong bilisan. Dandan lang. Medyo dandan. Pro banquinho, já tomei a arma dele. Nós vamos continuar agora, tá? Vai repetir, tá? Então na repetição vou repetir, ó. Fiz o movimento. Você olha lá, filho.